Esse momento é um momento muito especial do meu mandato parlamentar, tá? Saibam disso, um momento que eu me encontro com profissionais da educação. Eu que 2 anos secretário titular, fui presidente do FNDE e tenho uma vivência muito próxima às escolas. Então, por isso que eu digo a vocês que hoje é uma ação que atende o requerimento número 189/2023, que é da minha autoria, e foi aprovado no 30 de agosto de 2023. Foi subscrito pelos deputados técnicos e administrativos da educação básica. Informo que essa audiência é sempre presencial. A mesa de debate é composta pelos seguintes convidados. Como são 7, eu vou servidores de Petrolina. Diretor jurídico do Sindicato de Técnicos Administrativos Educacionais de Porto Velho, Roraima. Ninguém pode reclamar que a mesa não está bem representada, né? Norte, Sudeste, Nordeste. Depois eu convido os demais. Rondônia. Para o melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra aos nossos expositores por um tempo de 10 minutos, prorrogável ao juízo da mesa, que nós não vamos prorrogar, por conta da quantidade de expositores. Normalmente, uma audiência tem 4 expositores, essa 7, que eu quero realmente ouvi-los. O debate será aberto ao final da última palestra e as perguntas deverão ser restritas ao assunto da exposição. Os deputados inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para as respostas e considerações finais. Os deputados que quiserem fazer uso da palavra poderão fazê-los escrevendo na lista de debates que está disponibilizada no Infoleg, né? Aqui ao lado também. Como autor do requerimento, eu gostaria, primeiramente, de apresentar minhas observações. Quando eu assumi essa cadeira de deputado federal em 2019, eu priorizei uma causa, que seria a aprovação do Fundeb. E eu fui a 18 estados desse país defender o Fundeb. E eu vou explicar por quê. Infelizmente, esse nome, esse termo, dizer que a educação é prioridade, isso é um discurso. Na prática, isso não acontece. E eu vou dizer por que isso não acontece. Começa por a representação parlamentar da educação nesse parlamento. Aqui tem as bancadas, e eu respeito todas. Nós temos a bancada da Bíblia, muito representativa, cerca de 120 parlamentares. Temos a bancada do Boi, né, cerca de 109 parlamentares, do agronegócio, né, inclusive o Agrepop, né, a TV toda hora nos mostra. Nós temos a bancada da Bala, né, esse nome esquisito, mas tem uma bancada forte aqui, são em torno de 105. Quando a gente vai para a bancada do livro, da educação, que é a prioridade, a gente encontra uma dúzia de parlamentares, 12. Eu costumo chamar de a bancada da Kombi, que sofreu uma redução de 2018 para essa de 2022. Nós somos menores ainda. Só para a gente entender, porque na prática esse país não prioriza a educação. Então eu fui o Brasil inteiro para defender o novo Fundeb. Fui em todo o Nordeste, fui no Sudeste, 3 vezes em São Paulo, Santa Catarina, e nós conseguimos aprovar o Fundeb. E neste Fundeb, tem um ponto muito importante, é que pela primeira vez na história do Brasil, os profissionais de educação passam a ter visibilidade. No Fundef e no Fundeb, isso não aconteceu. Então, somente com a aprovação do novo Fundeb, e esse é o marco que a gente está vivendo nesse momento hoje, sem essa aprovação do Fundeb, era difícil a gente estar hoje discutindo piso salarial para técnico. Então, com essa aprovação, ele deixa essa oportunidade da gente poder enxergar a escola no seu teor completo. Eu vou ler alguns motivos dessa audiência pública, que estava no meu requerimento, e também falar um pouco sobre o projeto da Rose Modesta. Eu digo o seguinte, quando foi aprovada essa audiência pública. Quando aprovamos o novo Fundeb em 2020, um dos principais preceitos era a valorização dos profissionais da educação. Esse conceito dentro da Constituição.
Razão essa pelo qual elevamos o percentual de 60% para 70%. Nós não teríamos conseguido elevar se não fosse com esse discurso de valorizar os profissionais. Isso não teria sido aprovado. Esse percentual do fundo pode ser gasto para pagamento e remuneração de, além de professores, dos profissionais da educação. O projeto de lei 2531/2021, da deputada Rose Modesto, tem como objetivo instituir o piso salarial para profissionais dos quadros técnicos e administrativos da educação básica. A deputada Rose, quando foi escrever o PL, ela diz o seguinte, ela justifica: uma nação que pretende priorizar a educação não pode esquecer do papel fundamental que tem a gestão escolar, que é exercida por profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo. Então, é preciso valorizar, porque tem como garantir a escola funcione em harmonia e alcance os objetivos. E ela diz ao final: resta claro, portanto, que não se pode deixar de lado nenhuma categoria profissional que tenha por missão a execução das políticas públicas da educação básica. É esse o contexto que nós estamos aqui nessa audiência pública. Esse relatório, né, o projeto estava, né, posto, e iam escolher um relator. E aí o presidente da comissão me chamou, disse: esse projeto aqui é complicado, é muita gente, o pessoal, uma militância, tá bom. Então, se ele é complicado, então eu me sinto apto. Se fosse fácil e tranquilo, eu acho que eu não ia me candidatar, não. Então, me candidatei para a relatoria e recebi a relatoria. E aí começou a inquietação. Cadê o relatório? Cadê o relatório? E, na verdade, o principal é a gente aprovar esse projeto. Aprovar na Comissão de Educação, depois para a Finança e Tributação, depois Serviço Público e CCJ. E eu quero ser relator novamente na CCJ. É preciso um movimento para dar luz a essa causa. Essa audiência pública é o primeiro movimento. Não é entregar o relatório no outro dia, aí vai com a aprovação e não acontece. E não acontece. É preciso que o Brasil tome conhecimento dessa causa. Essa audiência pública, por que eu fiz essa audiência pública? Podia ter feito o relatório? Poderia. Não, eu quero escrever um relatório a partir da visão de vocês. Tá? Então, dos diversos estados do país, sintam-se representados nesse relatório. Então, essa audiência, eu depois vou ver a gravação, vou transcrever para fazer o relatório. E antes de fazer, ainda vou colocar para os senhores. Tá? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa audiência pública. Aliás, já começamos, né? Eu vou passar a palavra para os expositores. Inicialmente, eu concedo a palavra à senhora Rocicleide Soares, para a sua exposição por 10 minutos. Está desligado aqui. Ligou? Alô. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Moses Rodrigues, excelentíssimo senhor relator, deputado Edilvan Alencar, excelentíssimos senhores deputados e demais colegas que elaboram na seara da educação em nosso país, os profissionais da educação, segundo a Lei 14.113 de 2020, novo Fundeb, que define, dentre os profissionais da educação, profissionais de função de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício das redes de ensino de educação básica, deixando os 3 pilares do contexto de organização escolar bem definidos, mas o problema são as inúmeras denominações que existem em nosso país. Educação, por falta de uma padronização de carreira e suas nomenclaturas, deixam dúvida de enquadramento das inúmeras denominações, pois há quadros técnicos, administrativo, apoio e operacionais. Nessa área, existem termos como auxiliar técnico administrativo, assistente técnico administrativo, agente administrativo, auxiliar administrativo, agente de organização escolar,
e tantos outros que deixam dúvida no enquadramento do projeto original e não contemplaria os quadros operacionais, que está no inciso do 2º da Lei 14.113 do Fundeb. Os profissionais do quadro operacional e apoio já estão há muitos anos desenvolvendo atividades administrativas, como, por exemplo, os agentes de organização escolar, com inúmera denominação pelos municípios e estados do Brasil, que são considerados como operacionais, mas estão nas atividades administrativas, assim como os demais nas outras localidades e ficariam de fora desse tão valioso piso da PL 2531. Com o novo Fundeb e a obrigação constitucional, o artigo 206, inciso 8º, da criação do piso aos profissionais de função de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica e valorização. Quadro não docente. A apresentação da emenda número 1 completa todos os quadros operacionais. A emenda do então deputado Rafael de Brito. Quadros técnicos operacional, técnicos e administrativos, independente da nomenclatura utilizada em estados ou municípios do nosso país, pois qualquer que seja, terá que encaixar em operacional, técnico ou administrativo, e garante a essa proporcionalidade de 75% do piso do magistério a esses profissionais. O projeto de lei 2531, juntamente com a emenda modificativa número 1, darão amparo e contemplarão a todos os trabalhadores profissionais da educação não docentes que trabalham dentro da educação. Então, criamos um movimento nacional para corrigir o projeto e hoje estamos aqui para que possa ter celeridade na tramitação desse grande projeto que, com a emenda MC1, irá cumprir a Constituição Federal e as diretrizes do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Fundeb. Então, esse é a nossa fala enquanto representante dos profissionais nacional para essa grande audiência de suma relevância para os profissionais técnico, administrativo, apoio operacional do Brasil. Rocicleide, você fez uma fala breve, mas muito objetiva e foi nos pontos centrais. Eu consegui listar 3 questões aí que você abordou. A primeira dela, quais são os cargos que são contemplados com esse PL? Segundo, essa emenda do deputado Rafael Brito, que é uma pessoa que foi secretário de Educação, conhece bem a escola, onde ele faz uma definição. E terceiro, esse percentual que você coloca, aí 75% do piso do magistério. As 3 questões que eu vou levar em conta. Concedo a palavra ao senhor Fabiano de Jesus para a sua exposição. Aqui está desligado. Sim, sim. Aperto preto. Pois é. Está desligado. Pois é, desliga. 2. Bom, boa noite a todos e todas. Oh, é que eu não dormi ainda. Eu não dormi ainda. É uma viagem na correria do trabalho e da questões familiares, mas fizemos o esforço para estar presente, porque acreditamos que é importante esse debate. Já vínhamos fazendo esse debate com o conjunto dos trabalhadores, mas priorizamos estar aqui porque acreditamos ser importante. E, de coração, agradecer o Idelvan por fazer essa audiência, porque acreditamos e vamos fazer o debate e explicar por que é importante esse projeto ser aprovado o mais urgente possível. Nós, para ter uma ideia, vivemos num país
como o deputado apresentou, de fato, ele, apesar de falar que defende a educação, não tem nenhum projeto na sua estrutura, do ponto de vista estratégico, que, de fato, pensa numa estrutura da educação. Eu vou dar um exemplo objetivo, né? O próprio prédio escolar, ele sequer é organizado para ser uma escola, né? Quando nós entramos numa sala de aula, ela tem que ter uma condição mínima de estrutura para garantir o que nós chamamos de possibilidade de aprendizagem. Então, quando nós olhamos para a estrutura, inclusive das unidades escolares, na sua grande maioria, sequer tem condições de ter o trabalho pedagógico. Isso é para demonstrar que a educação, sequer ela é pensada do ponto de vista estratégico. E do ponto de vista dos recursos humanos no interior da escola, de fato, inclusive o nosso sindicato passa por essas questões. Os profissionais do magistério, em especial os professores, quando eles têm um processo de organização e pressão às estruturas sindicais, de participação, que acaba, de fato, ditando os ritmos, e no meu caso, né, que é um sindicato específico da educação, acaba pautando com mais intensidade as reivindicações e que acaba, de fato, colocando em primeiro lugar algumas pautas que é especificamente do profissional docente. Mas, quando nós entramos no interior da unidade escolar, o primeiro profissional que recebe qualquer comunidade escolar não é um professor. E olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando que a educação em si ela tem uma função social, que é garantir a transmissão do conhecimento historicamente produzido pela sociedade. Só que, dentro da escola, tem profissionais que sequer nós olhamos a escola e entendemos que, sem esses profissionais, a escola sequer funciona no seu dia a dia. E eu passei por essa experiência e vou dar um exemplo objetivo. Aqui, ninguém fica numa escola um dia sem ter uma profissional de limpeza, por exemplo. Sem limpar os banheiros, sem garantir que ocorra a manutenção. Ninguém consegue desenvolver uma atividade pedagógica no interior de sala de aula se não tem os profissionais que auxiliam a higienização das crianças na educação infantil ou, né, em atendimentos pedagógicos complementares que é necessário e que não é garantido sequer possibilidade que o professor desenvolva, porque a sala de aula sequer tem um número mínimo, que antes nós tínhamos o parecer do Conselho Nacional que estabelecia para ter o mínimo de aprendizagem, tinha que ser 25 alunos no ensino fundamental, por exemplo, e infelizmente, depois no governo anterior, que se encerrou o ano passado. Infelizmente, foi revogado, teve alterações, e agora sequer nós temos um parâmetro, né, sobre esse assunto, do ponto de vista do própria normativa. E quando nós vamos discutir esse projeto, nós estamos olhando para profissionais da educação que estão, de fato, quando vai discutir a educação, sequer pautado do ponto de vista estratégico da educação. E é nesse cenário, então, que nós vamos discutir a importância desse projeto. Primeiro, do ponto de vista da superação, se ele é ou não constitucional. E ele é, porque no artigo 206 estabelece que é garantido aos profissionais da educação o piso salarial nacional. E detalhe, os profissionais da educação escolar. Né, essa palavra da educação escolar, que muitas vezes até nós esquecemos, né, e temos que retornar à lei para garantir que, de fato, são todos os profissionais que estão no interior da unidade escolar, que esses são os profissionais que devem, de fato, ser garantido um piso salarial. E mais que isso, tem o piso, que nós não queremos confundir com o plano de carreira, né, porque também, na Constituição, é garantido aos profissionais da educação escolar um plano de carreira, e que até hoje nós sequer, tem muitos, a sua grande maioria dos municípios existe plano de carreira para os profissionais da educação. E nós, nessa perspectiva, passamos, né, nos últimos, desde a alteração, inclusive da Constituição, que alterou o artigo 206 e possibilitou, mudou inclusive a nomenclatura, nós passamos por algumas, infelizmente,
nuances que prejudicaram os profissionais da educação na sua totalidade. Desde o parecer do Conselho Nacional, que foi lá e definiu, né, o que é profissional da educação, porque esses trabalhadores que hoje nós estamos caracterizando como profissional da educação se entendia como trabalhador da educação, né, porque não se enquadrava no artigo 61 da LDB. Então, esse foi um problema, né, do ponto de vista para os trabalhadores, e aí depois as entidades sindicais veio correndo atrás para tentar se adequar àquela perspectiva que o Conselho Nacional veio e definiu, né? Então, tivemos um problema na definição do que é profissional da educação e, como o deputado apresentou, foi superado com o antigo Fundeb. Mas ele foi superado com alteração do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei 14.113. E por quê? E tem uma explicação também. Porque, apesar de nós reivindicarmos que isso aconteça, foi a partir da pressão dos prefeitos e governadores que não queria fazer o rateio para os docentes, né, os profissionais do magistério. Porque se modificou o Fundeb, mas não se modificou a essência do conceito do que é profissional da educação do ponto de vista legislativo. Aí veio, então, a pressão, porque estava correndo um rateio, então a reivindicação era que se incorporasse os profissionais para usar os 70%, só que eles causaram um problema, inclusive para eles, mudaram o conceito do que é profissional da educação. E é nessa perspectiva que nós estamos pedindo, inclusive, para a celeridade desse projeto. Porque sem o trabalhador da limpeza na escola, não há educação. Sem o inspetor de aluno, sem quem faz matrícula. Porque quem faz matrícula na escola é um profissional técnico, administrativo, operacional. A merendeira, nós vivemos num país onde muitas crianças vão ter a sua primeira refeição ou sua única refeição na unidade escolar. E sem a merendeira, não há educação de qualidade no país. Então, é nessa perspectiva que nós estamos apontando. Só há uma saída para nós, de fato, ter uma educação de qualidade. É compreender a educação como um todo, compreender a estrutura do prédio, como o prédio é organizado, que dentro da escola tem que ter profissionais com formação adequada, e aí entra o último ponto da minha fala, que são que nós também temos uma desigualdade, né, no país, porque nós temos, além das nomenclaturas, nós temos alguns lugares que entra com o ensino fundamental, outra entra com o ensino médio, e tem cidades que têm plano de carreira, aí tem evolução funcional por formação. Então, nós temos esse amaranhado, né, de desigualdade no Brasil e que, infelizmente, quem paga são os alunos que não têm uma educação de qualidade, porque não tem uma estrutura de profissionais que garanta, de fato, um atendimento de qualidade, porque perde o pilar do tripé da educação, né, da educação de qualidade, que é valorização profissional, formação profissional e condições de trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos apontando, sem a valorização profissional, e aí, profissional da educação, são os merendeiros, os porteiros, os profissionais da limpeza, os inspetores de alunos, a pessoa que fica na secretaria da escola. Então, para encerrar, agradecemos o deputado e defendemos a aprovação do projeto com a emenda para garantir, de fato, a valorização dos profissionais da educação. Obrigado, Fabiano. Queria aqui registrar as honrosas presenças do deputado Fernando Mineiro, do Rio Grande do Norte, e o deputado Rafael Brito, de Alagoas. Inclusive, foi citado há pouco tempo em função de uma emenda em relação a esse projeto. Eu passo a palavra agora ao Joabson Leite, que é de Porto Velho, Rondônia. Bom dia, deputados presentes aqui na audiência pública. É muito difícil a gente começar a compreender que a educação precisa dos técnicos, e hoje é um dos primeiros projetos, o piso salarial dos técnicos e dos profissionais da educação, que presenteia toda a categoria que sempre foram um pouco deixado de lado. E é louvável essa defesa, né, porque muitos que saíram da educação pública
eles não lembraram daquela tia que estava servindo a merenda escolar com o maior carinho, dedicação, aquela pessoa que limpa a sala de aula, né? Quando o aluno está doente, ele recebe o remédio. Quando o aluno chega, é o primeiro a receber, não é o professor, é o técnico que está na frente da escola, receber com o maior carinho. Eu chamo eles de para-choque, nós somos um para-choque da educação. Então, a gente temos que ser lembrado e agradecer de coração, deputado, por essa luta. Tanto o presidente Rafael Brito, quanto o senhor deputado Divan Alencar, porque a categoria, o Brasil, está feliz com essa luta de vocês que estão enganjados e precisamos de que pessoas, mais deputados, enganjem essa luta para dar prosseguimento. E aí, os estados também tomarem conhecimento que está se criando um piso salarial. Temos que levar para o nosso estado, para os nossos municípios, que muitos municípios ainda não compreenderam que a necessidade de ter o piso salarial, né? Muitos não compreendem a necessidade. E precisamos levar para toda a sociedade a importância dessa categoria que hoje está sendo lembrado. Obrigado a todos. Obrigado, Joelson. Eu vou desfazer essa mesa, agradecendo a todos vocês e compondo a próxima mesa. Obrigado. Queria convidar o senhor Leandro Carvalho Cal, tesoureiro do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Camaçari, Bahia. Queria convidar o senhor Rodrigo Gabriel da Silva, diretor de comunicação do Avante Política Reversa São Paulo. Vai estar conosco no Zoom a Patrícia da Silva, que é secretária de Imprensa e Comunicação do Sindicato de Trabalhadores do Estado de Alagoas, e vai estar na mesa conosco José Carlos Bueno do Prado, que representa a CNTE, é secretário de Funcionários de Educação da CNTE. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Eu concedo a palavra ao senhor Leandro Carvalho para a sua exposição. Bom dia. Como já foi dito o meu nome, né? Eu represento a categoria de cerca de 1.000 pessoas, profissionais de educação, o apoio operacional. Eu não quero nem falar dessa nomenclatura não docentes, que isso já é negação, isso já não existe mais. Então, começar a minha fala, né? Que eu, como um colega falou mais cedo, os profissionais esquecidos, né, da categoria que abrange as escolas. Aí eu fiz um breve relato aqui, né, para a valorização do pessoal, né. Peraí, que eu não enxergo direito, não, deixa eu pintar aqui. É notória a desvalorização que os profissionais técnico-operacionais desse Brasil amargam desde a sua criação, quando a oportunidade da criação do piso nacional do QM não foi feito nada de efetivo aos profissionais que, de fato, dão suporte e apoio para a efetivação da educação no chão das escolas. Agora que existe a legislação efetiva que garante tal valorização através do Fundeb e a PL 2135 de 2021, que sozinho ainda deixa de fora grande parte dos profissionais do país. Por isso, a importância da aprovação da Emenda 01, que foi criado pela mobilização nacional
parte dos profissionais da educação nos 4 cantos do país e que estão sendo representados pelos representantes que aqui estão. Não podemos de forma nenhuma deixar que essa grande oportunidade de valorização deixe de ser aprovada, mas sim reconhecida. É só isso. Obrigado, Leandro. E agora eu vou passar a fala para o Rodrigo Gabriel. Bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo Gabriel da Silva, membro do grupo Avante Política Reversa, um coletivo de funcionários que representa os profissionais do quadro de apoio do Estado, quadro de apoio escolar do Estado de São Paulo. E nós estamos tendo êxito porque nós buscamos não só formas de cobrar o governo, mas também apresentar caminhos para que isso seja possível. Por isso, a gente tem portas abertas tanto na Casa Civil, no Palácio dos Bandeirantes, quanto dentro da Secretaria da Educação, com um diálogo constante. Os funcionários de escola que atuam em funções de apoio e que estão presentes nas escolas públicas de educação básica desde as primeiras escolas do Brasil, que remete aos jesuítas a partir de 1550, em Salvador, na Bahia. De lá para cá, mesmo com tantas transformações sociais que repercutiram no papel da escola, esses funcionários seguem invisibilizados e desvalorizados como profissionais da educação. Se comparado ao protagonismo dos docentes e discentes no âmbito das políticas públicas do nosso país. Atualmente, essa invisibilidade, falta de identidade e de valorização ainda não foram superadas. E refletem nisso que já foi falado, na indefinição das funções, no déficit de funcionários de todas as escolas, municipais, estaduais, federais e, quiçá, particulares, na ausência de oportunidade de formação, na ausência de planos de carreira e de remuneração condigna em todo o nosso país. Na ausência, e pasmem, grave isso, na coleta de dados sobre as características dos funcionários de escolas, em questionários específicos do Censo da Educação Básica do Brasil, feito pelo INEP, assim como é feito pelos professores. E essa falta de dados dificulta na efetivação das políticas públicas para esses profissionais. Dificulta na análise de dimensionamento dos quadros de funcionários. Na estimativa do impacto de remuneração desses profissionais no financiamento da educação básica. Falta a regulamentação do processo de recesso escolar nas escolas, nos estados e municípios, para esses profissionais que têm o seu direito. E muitas outras aqui que eu poderia citar. Esses mesmos profissionais, na pandemia, deputado, foram considerados por decreto essenciais. Tiveram em plena pandemia, enquanto outras categorias faziam home office, esses profissionais estavam arriscando as suas vidas para garantir o recebimento da merenda, a entrega de materiais aos pais, aos alunos, cuidar e zelar do patrimônio da instituição e muitas outras atividades. Por outro lado, nós temos aqui um fenômeno
que eu gosto de caracterizar como o gigante acordou! A luta e união por parte dos próprios funcionários, cansados desta invisibilidade, dessa desvalorização, arregaçaram as mangas e de norte a sul do país começam a criar livros sobre a categoria. Começam a contar as suas histórias e a sua importância para a sociedade. Se mobilizam para cobrar as autoridades. Se mobilizam nas redes sociais de forma organizada, engajada e incisiva, com o apoio dos sindicatos, das confederações, associações. Fato este, o resultado dessa audiência pública em que nós estamos. Por isso, todos os servidores de escola, funcionários do Brasil, o meu respeito, admiração e o meu muito obrigado. O gigante acordou. Pautado nisso, nós temos, primeiro, o reconhecimento como profissionais da educação, através da Lei 12.014 de 2009, em sua alteração na LDB, no artigo 61, inciso 3º, já é fato. 2, a garantia da valorização profissional através de planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público. Piso salarial profissional através da emenda constitucional número 53 de 2006, artigo 206, parágrafo 5º e 8º, e a meta 18 do PNE, Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 2014. 3, instituição do Dia Nacional dos Profissionais de Educação, comemorado anualmente dia 6 de agosto, através da Lei número 13.054 de 2014. E 4, a conquista, como bem falou o deputado, do novo Fundeb, agora vinculado 70% para os recursos de pagamento para os profissionais também, conforme a Lei 14.103 de 2020. Portanto, para finalizar, estamos diante de legislações que já foram aprovadas, que garantem a valorização desses profissionais, mas que, na prática, é preciso de muita luta ainda. E aqui nós vivemos um momento histórico para esses profissionais de apoio operacional, técnico, administrativo, com o PL 2531 de 2021 e a EMC, a emenda 01. Pois cabe agora a vossas excelências concretizarem esse avanço e justiça na aprovação da referida legislação. Muito obrigado. Queria registrar a presença da querida Alice Portugal, deputada que tem um histórico de luta em defesa do trabalhador e da educação. A Bahia. O Rodrigo faz uma fala forte, contundente, mas mais do que isso, ampla. Né? Ele não se detém à questão do piso, né? Ele dá uma informação aí muito forte, dentro de várias. Essa do censo da educação básica é realmente, né, você vê como essa coisa é institucional, essa questão do invisível. Fala da questão do recesso, fala da questão do déficit, que é uma realidade, ausência de formação. Muito, muito boa a sua fala, Rodrigo. Obrigado. Eu concedo a palavra agora à Patrícia da Silva, que está aqui no Zoom, que é do estado de Alagoas, e vai fazer sua exposição nesse momento. Bom dia. Eu acredito que estão me ouvindo, não é? Estamos ouvindo bem. Obrigada, deputado. Primeiro, gostaria de agradecer ao deputado Edilvan
por essa oportunidade, né? Realmente é mais um dia histórico para nós profissionais de educação e discutir as nossas vidas, a nossa carreira, a nossa valorização de fato, nos escutando, né? Então, parabéns, obrigada por esse momento. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao deputado Rafael Brito pelo convite. Bom, eu quero fazer minha fala circulando aí, diante do que tudo que foi dito, de quem somos, não é? Apesar desse Brasil estarmos aí espalhados com tantas nomenclaturas, mas os profissionais da educação são fundamentais para o fazer educacional e é muito fácil nos identificar na escola, desde a creche, né, até o ensino médio. É muito fácil a gente identificar o nosso companheiro vigia, a merendeira, o auxiliar de serviço diverso, o agente administrativo, diante da função desempenhada por cada um nos espaços. É muito fácil saber que o vigia, aquele que acolhe o nosso estudante, ele sabe exatamente por que o estudante chegou atrasado, perdeu, muitas vezes, o transporte escolar, né? Ele sabe, inclusive facilita o diálogo com a gestão, coordenação, de ter um olhar diferenciado para aquele aluno, que é muitas vezes um estudante que ainda vai levar a sua irmã em outra escola, ainda tem que resolver alguma coisa em casa e termina perdendo. A merendeira sabe aquele estudante que chega com fome, como o colega aí falou. Muitas vezes a única refeição do dia é a merenda, e ela sabe daquele que chega e, ao invés de ir para a sala, vai direto lá na merenda para ver qual é o cardápio de hoje. E ela entende que ele precisa se alimentar antes mesmo do horário pré-definido para aquela alimentação. Então, esses profissionais, eles fazem parte do dia a dia da escola, eles compõem e eles são importantes. É de extrema importância que todos e todas que estão nos acompanhando entendam que cada espaço da escola, né, apesar das atribuições diferentes, mas todo profissional é importante para o intelectual do aluno, para o psicológico, para a questão social, questão afetiva. Então, escola é um espaço coletivo, né? Não é espaço único. Então, esses profissionais precisam ser vistos na sua totalidade e identificados como essenciais. Quando a gente diz que os servidores, né, profissionais da educação são diferentes, é justamente no ponto de vista da questão da formação. Quando a gente está tratando de profissional, é muito importante que seja dada a devida formação. A gente tem uma vasta legislação aí, que já foi dita, a gente tem a Lei 12.014 de 2009, que nos reconhece como profissional da educação. A gente tem o Decreto 7.415 de 2010, que instituiu o pró-funcionário. A gente tem a Lei 13.005 de 2014, que aprovou o Plano Nacional da Educação. O Fundeb, sem dúvida, também foi e é muito importante para esse reconhecimento, para essa identidade profissional. O profissional vigia da escola não é o mesmo vigia de um banco. A gente não trabalha com rotatividade de pessoas, a gente tem um público que diariamente está na escola. A gente tem uma responsabilidade do fazer pedagógico. O espaço escolar, ele precisa ser pensado e preparado para o dia a dia daquele cidadão que está ali frequentando. Então, assim, o profissional da educação é um servidor diferenciado. E é por isso que a nossa luta constante por concurso público, por não precarizar esse serviço. Porque é importante, sim, deputado e demais companheiros e companheiras, o nosso piso, porque ele realmente nos deixa ali no patamar de igualdade.
né? Os profissionais vão entender que o piso vai nortear a nossa vida, nossa carreira funcional, né? O piso vai ser a base para iniciar a nossa valorização. E, através do concurso público, a carreira fica consolidada. Os companheiros e companheiras que são contratados passam 1 ano, às vezes 2 anos nos espaços escolares, ganhando muitas vezes abaixo do salário mínimo. Aqui, e aí eu vou falar da realidade do nosso estado, Maceió, até o mês passado, os companheiros funcionários, servidores geral, recebiam menos que o salário mínimo. Com a complementação, chegava ao salário mínimo e todas as suas vantagens daí, em cima desse salário base, que era computada. A partir da luta, da unidade, né, da classe trabalhadora, dos profissionais da educação, a gente conseguiu fazer com que esses profissionais, e especificamente os da educação, nesse mês passado, passaram a receber um salário mínimo porque estão ainda com o plano de cargo geral, né? Fazem parte do plano de cargo e carreira do quadro geral. E nos planos específicos da educação, a gente trabalha isso, da valorização como um todo, com início da carreira, considerando o seu tempo de serviço, mas também considerando a formação, tão importante, né? Tão importante que o MEC retome, inclusive, essa formação, para que todos os profissionais, de fato, possam dar uma maior e melhor contribuição nos espaços escolares. Então, a rotatividade, o não concurso público, é algo que prejudica os serviços e também nos invisibiliza, porque o trabalho precisa ser feito verdadeiramente e com uma continuidade e não com essas pausas que são dadas quando os contratos terminam. E muito importante também é pensar os profissionais da educação de forma unitária. Não dá para a gente fragmentar. O piso tem que ser um piso único dos profissionais. Tem que ser um piso que realmente estabeleça a nossa carreira e que ele não fique, não seja uma aprovação só momentânea, porque para não acontecer o que hoje acontece com o piso dos professores. Todo ano a gente precisa fazer luta para que ele venha a ser concretizado e o piso não vire teto. Então, é muito importante, sim, a aprovação do piso, mas seguindo todas as tramitações, tudo para que, de fato e de direito, nós possamos ter o direito certo, garantido, e uma educação pública gratuita, de qualidade, com essa noção de que todos nós somos profissionais de educação. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Patrícia. Essa audiência pública, elas são 7 oradores, né, diferente das demais são 4. Nós vamos para o último. Na sequência, vamos ter os parlamentares e mais 3 pessoas da plateia que estão inscritas. Então, eu passo a fala para o senhor José Carlos de Prado, que representa a CNTE. Bom dia a todos e a todas e a todos. É um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite, deputado Edilvan. Em seu nome, eu cumprimento os outros deputados presentes. E eu gostaria, eu tinha pensado no início de fala e eu vou alterar o meu início de fala. Porque está presente aqui neste recinto a pessoa que começou a fazer a discussão e que escreveu o livro e que foi descobrir toda essa história de funcionários, quem é, desde lá do tempo das primeiras escolas dos jesuítas, meu grande parceiro e companheiro, um prazer, João Molevade, está ali, é quem inicia toda essa história. Liz Portugal sabe bem, o pessoal sabe bem quem é João Molevade. É ele que vai fazer a história, que vai fazer o resgate de como apareceu
os funcionários de escola, desde nas escolas de jesuítas. Se as pessoas quiserem, pode depois conversar com ele, ver a questão do livro dele, como é que ele pode disponibilizar, como é que vocês podem fazer, mas vale a pena conversar com o João Molevade. A outra questão que eu queria destacar, porque algumas pessoas destacaram, e que não dá para deixar passar em branco, é sobre a Lei 12.014, que alterou a LDB e nos incluiu como profissionais da educação. Essa Lei 12.014 foi um projeto de lei da senadora Fátima Cleide de Rondônia, que era ou é, agora parece que ela voltou para cá, que é funcionária de escola. Então, esse projeto de lei 12.014 que nos inclui, ele tem nome e tem autora. Fátima Cleide, senadora, funcionária de escola de Rondônia, que faz. A mesma coisa citar o 6 de agosto, que é o dia que foi publicada essa lei. Essa lei tem pai, é o deputado Vicentim. Vicentim é quem, com a aprovação dessa lei, envia um projeto, e o projeto é aprovado em virtude da lei 12.014. Não deixar de lembrar também, porque foi citado, que é uma questão lógica, que foi uma continuação de trabalho da CNTE em parceria com vários deputados, a Lei 12.796, que incluiu na LDB o artigo 62A, que nós já tínhamos a inclusão do artigo 61, e aí tem a inclusão do artigo 62A, que vai dizer da formação dos profissionais da educação, que deve ser ofertada pelo Estado, deve ser contínua, continuada, inicial e continuada, enfim. São questões importantes que a gente quer colocar. A outra questão, deputado, como o senhor é relator desse projeto, que originalmente é da deputada Rose Modesto, do Mato Grosso do Sul, em novembro de 91, nessa mesma comissão de educação, a ex-deputada professora Marcivânia, que é do PCdoB, do Amapá, é isso? Apresentou um substitutivo e que foi aprovado o substitutivo. O que é? Acrescenta, dá uma melhorada em algumas questões do projeto original. Então, a gente quer chamar a atenção que a gente vem fazer uma discussão a partir desse substitutivo apresentado pela deputada Marcivânia, que acrescenta, por exemplo, no artigo, a palavra pública, quando diz do projeto de lei inicial. Institui o piso salarial profissional para os profissionais dos quadros de pessoal técnico e administrativo da educação básica, assim que era o inicial, e a professora Marcivânia inclui a palavra pública, porque do jeito que está, vai para as privadas também. Então, toda essa questão, vai aparecendo essa questão. Ainda citando a emenda do deputado Rafael Brito, que há acordo com a questão da CNTE, em ela ser absolvida, uma vez que tenha. E, por fim, eu vou, então, abrir naquilo que realmente a gente preparou para trazer para cá. Nossa, tem 4 minutos e 43. Bom, a gente, originalmente, enquanto CNTE, enquanto Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que tem sindicatos unificados, quando a gente diz unificado é de professores e funcionários, nós só temos no Brasil 2 estados onde o sindicato não é separado. Um que é em São Paulo, que é da minha terra, e outro que é aqui do Distrito Federal. O resto, todos os outros estados, é sindicato único, de professores e funcionários juntos. Inclusive, os municipais que aparecem, a gente sempre trabalha para que já nasça unificado. Bom,
se para nós o conceito de educador é que não é só aquela pessoa que está lá na sala de aula, não. Ele educa no seu espaço. Nós educamos no nosso espaço, seja no pátio, seja na secretaria, seja recebendo pais de aluno ou não. Portanto, a gente sempre lutou e vai continuar lutando, pensando naquilo que tem previsto no artigo 206, inciso 8º da Constituição Federal, e, além disso, que lá diz que é preciso ter um plano salarial nacional para os profissionais da educação, e também na meta 18 do PNE, que vai acabar o ano que vem, né? E ela não foi implementada, que é o tal do plano de carreira para todo mundo. Vamos terminar o ano que vem. É bom que as pessoas saibam que já tem CONAI no ano que vem, extraordinária CONAI, se não estão envolvidos, precisam se envolver, porque vai construir um novo Plano Nacional da Educação, e se a gente ficar só na fala e não tiver dentro para colocar a nossa voz e o nosso modo de pensar, de novo ele pode sair com nós de forma invisibilizada. Cada um procure no seu estado, porque há as etapas municipais, intermunicipais, regionais, estaduais, para se chegar à etapa nacional, que é final de janeiro. Bom, nós, depois de conversarmos muito dentro da CNTE, até por conta dessa história que nós temos, que achamos que tem o nosso conceito de profissional talvez um pouco diferenciado, porque para nós profissionais da educação é alguém que você pega e, a nível do que existia no pró-funcionário, você forma essa pessoa de um nível técnico dentro da sua área de atuação, né? Seja na merenda, então nós tínhamos, seja no multimeio didático, secretaria escolar e o outro que trata de alimentação escolar, multimeios didáticos, que é toda essa parte de tecnologia, infraestrutura e secretariado escolar. Essas são as questões Só que com essa mudança agora existente no Fundeb permanente, vamos chamar assim, que é o nome correto para a gente poder se referir, porque ele era novo Fundeb, ele era Fundeb, veio novo Fundeb com prazo de validade, e a luta fez com que agora a gente tenha um Fundeb permanente. Acho que é importante a gente saber que ele é permanente e vai ficar. E que houve, então, essa abertura para que se pudesse discutir piso para os profissionais da educação. Não vamos nos esquecer, eu vou usar essa palavra porque é assim que está, mas eu tenho nível médio, mas eu não sou profissional da educação. Isso na minha concepção, na concepção da CNTE. Por quê? Porque eu não consegui fazer um curso técnico profissionalizante. Ixi, o senhor vai me conceder mais uns tempinhos? Eu estou terminando, porque eu preciso só apresentar a proposta final. Então, eu vou direto nela. Pode continuar. Eu vou direto nela. Então, a gente então, precisa pensar que a gente sempre parte da escolaridade, da formação que é preciso ter. Bom, nós, então, deputado, temos essa questão, que eu já disse para o senhor, do substitutivo da professora Marcivânia, gostaríamos de partir dele. A questão da emenda do deputado Rafael, que não temos problema com ela. E estamos apresentando, então, segundo isso, 75% do piso do magistério para as pessoas com nível médio, que é a emenda que está, e a CNTE quer se propor a apresentar ao senhor uma emenda para que as pessoas cheguem a 100% do valor do piso do magistério, com curso técnico-pedagógico, ou seja, curso superior dentro da sua área, alguns cursos técnico superior. Por exemplo, se você é secretariado, você vai fazer um curso técnico na área de secretariado escolar, e aí sim você chegaria, enfim. A gente quer apresentar essa emenda e queríamos que o senhor contasse com a gente.
E aí a gente queria chamar apenas a atenção, deputado, e solicitar ao senhor e aos outros deputados, a CNTE quer ser parceira e se coloca como parceira e quer ajudar, mas precisa dos deputados, em duas questões. Este projeto, a gente fez uma discussão, e o senhor sabe do que eu vou falar, e os deputados aqui presentes, ele apresenta um vício de iniciativa. Né? O que é isso? O vício de coisa. O Legislativo está criando despesa para um outro poder. Então, nós precisávamos ver como é que a gente unia as nossas forças para que o MEC, que é Poder Executivo, enviasse isso. Ou como é que a gente faz para pressionar o MEC, para ele assumir esse projeto. Então, a gente se quer se colocar parceiro, porque senão, quando chegar, na nossa avaliação, chegar isso na CCJ, por conta dessa questão de vício de iniciativa, que essa questão temos problema. E a outra questão que a gente quer discutir, como que a gente inclui nesse projeto, deputados, no PL 2531, a necessidade da previsão da complementação da União, assim como existe no magistério, quando os municípios e os estados disserem que não tem dinheiro para pagar. Isso tem previsão no piso do magistério, né, e não tem previsão. Como é que a gente inclui essa previsão neste projeto? Porque, senão, gente, a gente vai ficar refém do prefeito lá. Não tem previsão de complementação da União, vai chegar lá e vai falar, não tenho dinheiro, porque não dá. Então, são alguns pontos que a gente quer e se dispõe a trabalhar junto. São esses dois pontos importantes que a gente queria destacar, tá bom? Okay. Obrigado e desculpa de ter passado do tempo. Eu obrigado, que agradeço gente. a sua fala, tá? Muito obrigado. Alguns comentários sobre sua fala. Primeiro, que eu me coloco à disposição, e é importante esse apoio da CNTE, muito importante. Essa complementação, ela existe na lei, mas de fato não é real, nenhum Estado recebe, não é isso, Rafael? Nunca recebemos R$1 como secretário de Educação para complementar. Se o MEC assumir, excelente. Mas se não assumir, nós vamos continuar tocando e mobilizando o país. Sim. Tá? Isso aí que fica. Conte com a gente. Ótimo. No final, eu vou falar um pouco sobre o relatório e convidá-los para o momento. Mas agora eu passo a palavra para o deputado Fernando Mineiro fazer suas considerações. Bom dia, deputado Edivan. Parabéns aí pela iniciativa, deputado Rafael e os deputados e deputadas que estão acompanhando. E meus bom dia e parabéns às entidades aqui, às instituições, ao mestre João Bolevard, mestre dos mestres, que tem há décadas, né, nos ilumina os caminhos. E eu acho que quero parabenizar a fala das entidades, na pessoa aí, né, de Bueno, que representa a nossa confederação. Sou sindicalizado lá no Rio Grande do Norte, sou da educação também, viu? Então, já fui do sindicato, inclusive, da antiga associação. Acho que esse é um debate fundamental, há décadas que ele, né, se arrasta e não tem nenhuma decisão sobre ele. E eu quero subscrever, viu, Edivan, essa sugestão da emenda da CNTE. Acho que é importante, Rafael, que a gente pense, né, e subscreva no relatório. E acho que a gente pode fazer dois movimentos combinados. O Bueno chamou a atenção aqui, que é essa questão do vício de iniciativa, que já aconteceu em outros momentos aqui nessa casa, que nada e morre na praia. Né? Então, nós temos que fazer dois movimentos combinados. Eu acho que ao tempo que tramita o processo aqui, o projeto vai debatendo, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai ouvindo as contribuições, recebendo as contribuições, nós deveríamos fazer também um movimento junto ao MEC. Acho que nós deveríamos, Edivan, convidar, marcar uma audiência com o ministro, né, com o Ministério, para fazer esse debate junto com as entidades, CNTE e todas as entidades aqui. É um movimento que, como o Bueno falou, em muitos estados, o sindicato tem um só e outros não, né? Então, nós temos que respeitar essa diversidade, mas tem também, particularmente nos municípios, muitas organizações, né, sindicais, unidades sindicais, que trabalham com a questão, né, dos servidores, dos profissionais da educação. Então, minha sugestão era
que a gente possa, decorrente dessa audiência, fazer a tramitação paralela na comissão, Bueno, para não parar nisso aqui, mas para não morrer na praia, digamos assim, a gente fazer essa audiência lá, marcar uma reunião e debater esse assunto com ele. Porque tem uma discussão que está, inclusive, no Supremo, que envolve essa questão dos pisos, né? Que são aquelas determinações, as decisões que tiveram em relação à questão do piso da enfermagem. Então é isso, estamos juntos aqui nesse debate, e parabéns aí, e acho que é um momento importante para levantar essa bandeira que nunca deixou de ser tremulada, mas eu acho que dá mais visibilidade a ela nessa retomada aí de reconstrução do Brasil. É isso. Parabéns, deputado. Pois é, o Zé Carlos acabou trazendo um grande fato a esse PL, a questão do MEC poder encampar, né? Eu acho que é um momento bem especial e você concorda e eu também acho que é um bom caminho. Eu passo a palavra para o deputado Rafael, que é um dos protagonistas dessa história aí, com uma emenda ao PL, que é uma emenda que é quase unanimidade entre as entidades, associações, sindicatos. Obrigado, deputado Edilvan, deputado Mineiro. Queria dar um bom dia aí a todos, a Alice, a todas as entidades, em nome do Sinteal de Alagoas, em nome aqui do Rodrigo, que com muita energia bem colocou muitas das coisas que a gente pensa e que a gente acha. E eu queria só fazer um registro aqui com muita justiça. Eu fui secretário de Educação em Alagoas, e desde essa época, e depois dela, e agora como parlamentar, eu nunca, na minha vida, recebi a visita, por exemplo, do nosso sindicato lá em Alagoas, que é um sindicato unificado, e que a gente tenha, que a Patrícia falou agora há pouco aí, e que o Sinteal tenha vindo a mim pleitear aumento para uma categoria que não atingisse a outra. Eu acho que é um registro que vale a pena ser dito, porque lá em Alagoas a gente tem um sindicato unificado, mas um sindicato que trabalha em conjunto para todos os funcionários da educação. E disso nasce a premissa de tudo que a gente está tratando aqui hoje, e eu queria também fazer um registro importante. Quando eu vi que esse projeto havia sido distribuído para o deputado Edilvan como relator, eu fiquei muito tranquilo e satisfeito com ele, porque tenho certeza absoluta que sairá do deputado Edilvan o melhor texto possível para que a gente aprove esse piso para todos os profissionais da educação. Com certeza. E é importante que a gente tenha essa consciência, que a gente passe adiante essa consciência, que a educação não é feita só de professores, e essa é a verdade. O ambiente escolar ele é muito maior do que a sala de aula. A sala de aula é, sem dúvida, o ambiente mais importante, sem dúvida nenhuma, mas todo o ambiente dentro da escola está formando, naquele momento, com aquela interação, o futuro da nossa sociedade. Merendeiras são importantes, auxiliares são importantes, vigias são importantes, motoristas de transporte escolar, que ficam muitas vezes esquecidos nas discussões, são extremamente importantes, porque ali no transporte escolar começa a jornada do aluno na ida e na volta para a escola, para dentro da sala de aula. Então, todas essas categorias precisam, deputado Edilvan, e serão, deputado Mineiro, contempladas com um piso ideal, com um piso que a gente possa fazer com que a gente tenha aumento do piso do magistério e fique sendo esquecido sempre as outras categorias, vindo a reboque e lutando depois. Quando se aumentar o piso do magistério, que se aumente automaticamente o piso de todos que fazem a educação no nosso país. Eu acho que era isso, esse era o recado. Obrigado, deputado. Muito grato. E agora a deputada Alice, mais um parlamentar do Nordeste aqui nessa audiência. Bom dia, querido deputado Edilvan. Gostaria de cumprimentar toda a mesa, não é? Meu conterrâneo Leandro, lá do Sindicato de Camaçari, cumprimentar toda a mesa, CNTE, companheiro. Queria também aqui destacar a presença dos agentes comunitários de saúde, na pessoa de Marisete, não é? Guerreira da Bahia, também fundando entidades e colocando os agentes na pauta do dia, que são também inspiradores no debate sobre os pisos. Tenho me caracterizado aqui pela defesa dos pisos, sou uma das autoras do piso salarial do magistério, ao lado de Carlos Abicalil, de Severiano Alves e de Fátima Bezerra. Fomos
fomos nós, os deputados, que colocamos o piso do primeiro Fundeb. E agora nós temos categorias que, em um período improvável, não é, conseguiram se mobilizar e garantir. Primeiro, dizer que o magistério, após a aprovação do piso, não é, continua a sua saga, porque teve que confirmar 3 vezes no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do piso salarial. Um piso que é defendido desde o Império, desde a segunda fase do Império. O último reajuste teve que, mais uma vez, ter a confirmação do Supremo Tribunal Federal. E, mesmo assim, há entes públicos que se recusam a pagar porque julgam que há impacto sobre as contas públicas. O Fundeb é um repasse, não é, proporcional em relação à condição de cada município, cada estado brasileiro, não é formado por uma cesta de impostos, de 21 impostos, e que é previsto que ele financie a educação e a valorização. Hoje, não só do magistério, como dos trabalhadores em educação. Então, a falar de fundos, no Fundeb já está previsto para os servidores das escolas que eles sejam contemplados em planos e piso. Porque hoje, quando a gente tratou de garantir a mudança, inclusive da nominata, da natureza do fundo, para fundo, não é, que trata da valorização dos trabalhadores em educação, ele abrange a todos. Ah, vai dar problema? Sim, vai dar problema. Vamos ter que readequar planos? Vamos ter que readequar planos. Porque é dinâmica a história. É dinâmica a história. O plano tem que ser exatamente igual? Não, não precisa ser exatamente igual, mas tem que ser interpolado. Nós já temos uma experiência nessa natureza nas universidades. O servidor, não é mais antigo, ele tem um salário que pode equiparar-se ao docente em meio de carreira, a depender da sua condição de especialização, de mestrado, de doutorado, de tempo de serviço. Então, essa interpolação dos planos é inteligente e é necessária. Porque a escola não se faz só, não é, com o conhecimento e repasse conteudístico. O funcionário da escola é parte da escola. João Mulevade, meu abraço, meu agradecimento, sempre nesse aprendizado. Tive a honra de ser a sustentadora, nesta comissão, do projeto de Fátima Cleide, que acabou por ser aprovado. No entanto, nós não conseguimos, mesmo tendo conseguido no primeiro governo Lula, a criação do projeto Profuncionário, que nasce do projeto de Fátima Cleide, ele não foi popularizado. A lei não pegou, vamos falar assim. Não pegou por quê? Não pegou porque não foi introduzida como elemento prioritário na rede escolar, na pirâmide orientadora da estrutura organizacional do MEC e do Conselho Nacional de Educação. Então, como é que nós vamos ter plano para os servidores? Ele é técnico, a merendeira é técnica em nutrição, o porteiro é técnico em segurança ou articulação da segurança escolar. Não é? A secretária de escola é a técnica em assuntos educacionais. Quem é que conhece a escola como a secretária da escola? Que sabe quando vai ser a licença do professor, que tem o controle da caderneta de notas? Quem sabe se uma criança pode ter sido abusada, não é? Na sua primeira, segunda, terceira infância, não é? Que não a merendeira. A criança abusada rejeita o toque do adulto. Não come, ou come demais, ou não come. A merendeira vai a uma orientadora educacional e vai dizer, olha, aquela criança está rejeitando a merenda, não está comendo, não aceita o toque do adulto. E aquela orientação, ela terá que ser observada para a psicóloga da rede escolar, porque nós aprovamos também psicólogos e assistentes sociais nas redes escolares. Então, valorizar o trabalhador em educação é fundamental para fechar o ciclo completo educacional. É professor e é servidor de escola. E não há dúvida que hoje, com este apoio necessário de psicologia e de assistência social na escola. Eu gostaria, portanto, de dizer que essa é uma questão que se arrasta. E dizer também que nós podemos propor pisos. Nós propusemos, foi o projeto original de Contarato no Senado, que gerou toda essa movimentação, que me honra ter participado, do piso da enfermagem, que agora começará a saga, porque tem lei, tem 2 emendas constitucionais, o Supremo inventou uma carga horária de 44 horas, inexistente no Brasil. Isso já deu uma redução de mais de 30% no valor do piso, em cascata, para enfermeiros, técnicos auxiliares e parteiras,
não é? E agora a AGU introduz as gratificações, como fez com os professores, para dentro do piso, dando mais uma defenestrada no piso a trabalhadores que não receberam nada, outros que receberam R$10 de piso. Mas o piso existe, ele está sendo defenestrado, ele está sendo, infelizmente, imolado. Mas a enfermagem vai continuar lutando e vai chegar ao nível dos professores que estão conseguindo, com luta, muita luta, a imposição da sua lei. Os agentes comunitários foi outra guerra. Conseguimos o piso nacionalmente através da PEC 22 e agora estão em luta pela insalubridade e pela aposentadoria especial, porque lidam com dengue, lidam com chikungunya, lidam com as doenças infecciosas. São os primeiros a irem abrir a janela do SUS para pesar uma criança prematura, um idoso desidratado, observar se ele está tomando a medicação ou não na equipe de saúde da família. Essas são profissões precarizadas, negligenciadas, que não são consideradas típicas de Estado, mas são as mais típicas e identificadas com a soberania e com o Estado brasileiro. Então, Edilvan, conte comigo para apoiar seu relatório. Nós vamos em frente, não tem vício de iniciativa, podemos propor piso, temos que indicar a fonte. E esse tem fonte, a fonte é o Fundeb. A fonte é o Fundeb. A fonte é o Fundeb. O Fundeb está dito lá, é trabalhador em educação. Trabalhador em educação é professor e é funcionário de escola. Parabéns, Edilvan, estamos juntos mais nessa. Deputada Alice, uma das vozes mais respeitadas desse parlamento do país, e ao ver essa fala encorajadora, né, então, é sinal de sucesso. Obrigado. Nós vamos agora ouvir 4 colegas para uma fala breve, e ao final eu vou falar um pouco sobre o relatório e alguns encaminhamentos, tá? Obrigado aos parlamentares aqui. Então, com a palavra, por 2 minutos, Franklin Rodrigues. Ele é agente educador da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Franklin está aqui? Está escrito, mas não está. Está aqui o Franklin. Foi? Perfeito. Bom dia a todos os servidores públicos do Brasil, em especial da cidade do Rio de Janeiro, da onde eu venho. A minha palavra aqui é mais para tentarmos pensar os mecanismos, né, que até foi uma das pautas dessa audiência extraordinária, de se pensar os mecanismos para que se garanta um piso nacional para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. A deputada já respondeu a esse mecanismo, o Fundeb. Né, o Fundeb ele já está aprovado, o Fundeb permanente, e ele garante isso nos 70%. Então, é importante que essa discussão aqui ela também comece a levantar dados a respeito dos rateios que muitos municípios, rateio que eu digo aqui, o rateio da sobra do Fundeb, que está sendo utilizado muitas das vezes pelas contratações, né, terceirizados na educação. E não só o magistério, mas também o público-alvo que é dessa pauta de hoje, que são os profissionais não docentes. Né? Então, é importante que a gente controle como que está sendo feito todo o gasto. Há necessidade de ter uma transparência com o Fundeb em todo o território nacional. E, com isso, né, eu aproveito para relembrar o Monlevade, que é uma referência de fato no nosso país, quando vai se discutir a educação e os profissionais não docentes. E ele traz 3 dimensões que a gente não pode perder de vista, que é a formação, a carreira, e essa terceira é formada, desculpem aqui, pela uma dupla, que é a remuneração e a jornada digna aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, outro ponto, né, que a gente não pode perder de vista é o desvio de funções que muitos trabalhadores sofrem diariamente nos diversos municípios. Além do processo de terceirização, o desvio de função, ele retira o trabalho desses trabalhadores que deveriam ser educativo e se torna um trabalho alienado. Então, eu agradeço a oportunidade de fala, espero estar em uma audiência para aprovar o PL e que todos nós estejamos em caravanas organizando todo o Estado, todo o município, todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, Frank. E eu também quero registrar aqui o meu apreço ao João Monlevade, que é o nome mais citado nessa audiência aqui, por a sua contribuição. Minha gratidão ao seu trabalho.
E eu passo para o Luciano agora. Luciano é diretor da Secretaria de Funcionários do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, CEP-RJ. Bom dia. Cumprimentando o deputado Edilvan, eu estendo meus cumprimentos aos demais membros da mesa. Saúdo também a presença das demais entidades sindicais de representação dos profissionais da educação. Não serei repetitivo e trazendo aqui a fala da importância dos profissionais administrativos, técnicos e operacionais, porque aqui, pelo menos, a gente vai estar rezando missa para os convertidos, né? Mas estamos falando para fora e essas pessoas precisam se sentir representadas dentro de um processo educacional que é muito complexo. Porque o ciclo, para além do ciclo de aprendizagem, que começa com a educação infantil, passa pelo Fundamental 1, Fundamental 2, na educação básica se encerra no ensino médio, passando pelas suas diferentes modalidades, como educação para jovens e adultos, nós temos um ciclo diário. O aluno que entra pela porta de uma escola ou inicia o seu trajeto através do ônibus escolar, e aí a gente tem a representação dos nossos queridos motoristas, inclusive dos monitores que estão junto com os motoristas e que fazem esse transporte, né, dos mais diversos cantos desse país, levando os alunos até as unidades escolares. Esse aluno, quando encerra o seu ciclo, ele vai para casa, no dia seguinte ele já volta modificado. Então é um ciclo diário, é muito complexo. Nós estamos falando de situações socioemocionais que os profissionais de educação técnica, administrativos e operacionais lidam com isso no dia a dia. Aí eu gostaria só de, para finalizar a fala, deputado Edilvan, deputado Rafael, deputada Alice, a gente tem que ficar atento, muito atentos, porque o processo de terceirização, ele não se comunica com tudo isso que a gente vem debatendo aqui agora. E é muito importante que em todos os territórios a gente tem que unificar a luta contra o processo de terceirização, porque a educação é um processo de terceirização única e exclusivamente com o seu valor capitalista, ele não se comunica com o processo educacional. Bom dia a todos, muito obrigado pelo direito à fala. Quando nós fomos debater esse aumento do percentual de valorização de 60% para 70%, alguns parlamentares não entenderam essa questão. Né? Mas eu votei porque eu achava que era terceirização. Ainda bem que você não entendeu essa questão, graças a Deus. Né? Porque senão não teria sido aprovado. Só para ter uma ideia da questão. Então, para frente. Cristiano Rodrigues faz a penúltima fala, também do CEP, Rio de Janeiro, Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação. Olá, todo mundo. Eu estou como diretora da Secretaria de Funcionários do CEP-RJ, mas eu sou cozinheira escolar. Lá no Rio de Janeiro, nós estamos pleiteando essa nomenclatura porque merendeira da merenda. Nós damos todo o tipo de alimento, desde do arroz, do feijão, da carne e os complementos todos. Então, a gente não dá merendinha. Então, nós somos cozinheiras escolares. E aí, eu digo a vocês que o nosso sindicato ele é unificado. E há mais de 40 anos, ele luta pelos direitos dos profissionais de educação, pela valorização, pela formação e pela remuneração digna para esses profissionais. E é muito importante a situação do piso, porque nós temos hoje funcionários, profissionais de educação, funcionários administrativos do Estado do Rio de Janeiro, ganhando hoje R$ 832. Isso é abaixo, um piso abaixo de um salário mínimo. Então, a importância do piso para dar dignidade a esses profissionais que todos os dias saem da sua casa para dar o melhor dentro da escola, para se doar e para cativar o aluno, porque, como o Luciano disse, a gente trabalha de forma a ter laços com essas crianças. Nós, os concursados, não estamos ali como os terceirizados. Os terceirizados, eles entram, eles saem a qualquer momento. Nós temos carreira, e é por essa carreira que nós estamos hoje aqui pedindo o piso.
para que a gente possa continuar com essa situação de afetividade com os nossos alunos e com os nossos companheiros de trabalho. É isso, muito obrigada. Obrigado. Bom, nós já ouvimos pessoas que são ligadas, que são motoristas, cozinheiras, né? Agora nós vamos encerrar com o secretário escolar. O secretário escolar é o André, que é do município do Rio de Janeiro. Alô? Oi? Né? Tá funcionando? Tá, sim. Tá. Para encerrar Tá bom. essa audiência. São só 3 minutos, tem que falar rápido. Primeiramente, agradecer ao meu sindicato CEP, né, que garantiu a presença da base aqui. CEP somos nós, nossa força, nossa voz. Lembrar da importância do profissional da educação, secretário escolar, que é o meu caso, que muitas vezes as pessoas não entendem o quanto é difícil a pessoa administrar uma escola. E efetivamente é isso que a gente faz, a gente administra a escola. Não temos a decisão de todas as questões importantes da gestão, mas no dia a dia a gente administra, né? E, no entanto, por todo o Brasil, temos muito baixos salários. Grande parte desses trabalhadores, salários abaixo do mínimo, né? Então, diante disso, nós, secretários escolares, estávamos muito ansiosos, porque foi uma luta chegar até onde a gente chegou, lá no piso do secretário escolar, o PL 3817, que nós acompanhamos a tramitação de todas as audiências, né? De todas as comissões. Finanças, tributação, Constituição e Serviço Público. No entanto, agora nós estamos falando sobre o PL 2531, que foi apresentado após o nosso, e ficamos muito contentes, porque é preciso valorizar a todos, tá? Porém, eu acho que é preciso esclarecer alguns pontos. Porque se o PL 2531 é para todos e o PL 3817 para secretários escolares, se os dois forem aprovados, no caso do secretário escolar, qual é o que vai valer? Primeira pergunta. E qual é o melhor? Segunda pergunta. Então, precisa definir. Se os dois PLs são a mesmíssima coisa, a Câmara precisa determinar o apensamento para que eles tramitem juntos, né? E aí o SPL até ia mais para frente, porque não faz sentido passar por todas as comissões que já houve debate, né? Então, nesse caso, nós damos mais trabalho para o Edilvan, né? E, por exemplo, é bom identificar questões que tem, tópicos de um PL e do outro. Por exemplo, o 3817 fala sobre que o piso é o vencimento básico. E isso é muito importante. Vejam o caso dos secretários escolares do Rio de Janeiro. Estudem o caso dos secretários do Rio de Janeiro. Isso é um perigo. Se você deixa o prefeito decidir como é que é o piso, como é que se interpreta, você pode dizer adeus ao seu salário. Vai ser 10% salário e 90% gratificação. Porque a gratificação, quando é para você ter o direito adicional por tempo de serviço, por exemplo, a prefeitura vai e diz que não é salário. Mas a partir do momento que você tiver um piso, eu tenho certeza absoluta que aí vai virar salário no mesmo momento, tá? E a questão que o cara da CNTE, o meu amigo José Camilo, falou, eu achei muito importante, porque nós precisamos ver, sim, a questão da formação do funcionário, isso é uma coisa que interessa a todos, tá? Nós, no Rio de Janeiro, quando nós fizemos o concurso, não nos foi exigido o nível médio técnico. Por quê? Simplesmente porque não haveria todos esses funcionários para cumprir as 1.200 vagas que ia abrir. No entanto, o primeiro PL, quando foi enviado com aquela mensagem de que seria para nível médio técnico, mas foi modificado depois, e essa foi a única coisa que foi alterada. As atribuições de técnico continuaram todas, e a gente se tornou técnico ao longo do tempo, e é importante que o governo ajude a gente a obter os diplomas necessários, tá? Então, a proposta da CNT é excelente. Obrigado. Obrigado, André. Bom, eu sou relator dos dois, então já tem um ponto aí favorável, esse entendimento. Mas esse PL do secretário de escola é anterior, já tramitou na Comissão de Educação, que eu fui relator, nós aprovamos, já como Serviços Públicos aprovamos, CFT aprovamos, eu voltei a ser relator na CCJ. Estive com o presidente para colocar em pauta, não dá para parar. Não dá, vamos parar e esperar a tramitação do outro. Tá? Eu acho que essa proposta que o colega colocou, eu acho que ela tem uma nova dimensão no processo. O MEC está disposto a encampar esse PL. Tá? Então, mas a sua questão é pertinente, nós vamos encontrar esse momento de interseção. Mas não vamos parar o PL do secretário escolar. Como? Sim, adiantar esse. No final, que eu terminei, mas aí chega a professora querida Paulista e Luciene, vai fazer uma fala rápida, eu vou dizer como é que eu penso esse adiantamento, vou falar sobre prazos, tá? Luciene, para encerrar a audiência aí com sua exposição. Tá certo. É uma manhã muito difícil para a gente,
Presto aqui publicamente a nossa solidariedade à família da Sâmia e do Glauber. Essa noite a gente teve uma execução. Uma das vítimas é irmão da nossa aguerrida deputada Sâmia Bonfim. Então a gente está muito consternado. Mais uma chacina, né? Estamos mobilizados para dar nesse momento toda a solidariedade às famílias das vítimas e também para elucidar mais esse crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro essa madrugada. Então, prestar nossa solidariedade pública aqui. E a gente precisa seguir em frente, não poderia também não vir aqui hoje, numa audiência que é extremamente importante para os profissionais da educação, para o quadro de apoio escolar, para os auxiliares técnicos, para os secretários de escola. Todo mundo que vem do chão da escola sabe a importância desses trabalhadores dentro da escola, que historicamente são invisibilizados, que até hoje lutam para ter um piso nacional, para terem uma carreira, para ter uma justa valorização. E nosso mandato tem essa frente de luta também, e nós estamos aqui para dizer que estamos juntos, que estamos apoiando os projetos, tanto do piso, quanto da redução também da carga horária para 30 horas, que também é uma iniciativa nossa, e dizer que a gente precisa seguir em frente, né? Então é isso, um abraço fraterno, parabéns, Ildilvan, Alice, a todos os companheiros que estão aqui em luta, porque é no movimento que a gente se fortalece e a gente precisa seguir adiante, né? Obrigado. Nossos sentimentos também, esse momento difícil, né? E vamos adiante. Bom, então, encerrando a audiência, eu quero dar alguns encaminhamentos. Primeiro, eu já tenho uma minuta desse projeto de lei. Vai passar por 2 etapas antes de protocolar. Primeiro, vou apresentar aos parlamentares, para que eles acrescentem, retirem algum ponto. Já a próxima semana eu devo apresentar aos parlamentares. Na sequência, para as entidades antes de protocolar. Tá? Então, tem essas 2 etapas. Os parlamentares, depois para as entidades. Uma vez ele acordado o protocolo. Terceira ação, pedir essa audiência ao MEC, e aí o deputado Fernando Mineiro vai nos ajudar, eu acho importante, junto com o CNTE. E a quarta providência, eu também queria colocar para vocês aqui, o processo segue, vai seguir tramitando, relatório protocolar, mas eu queria propor que fossem feitas audiências públicas estaduais e municipais, para a gente dar visibilidade, chamar a imprensa, as entidades. Eu me disponho a fazer em São Paulo, em Alagoas, em qualquer Bahia, nos estados e em alguns municípios também. Eu acho que é muito importante, porque essa luta não vai encerrar hoje nem amanhã. Ela vai para as outras comissões, e enquanto isso a gente vai ganhando o movimento, especialmente o apoio da sociedade. Porque as pessoas entendem, quem está na escola entende, o pai do estudante entende a importância da merendeira, do motorista, da cozinheira, eles entendem. Se o mundo político não entende, ou alguém, mas nós vamos mostrar isso no Brasil inteiro. Aí vocês contam comigo, eu vou encerrar essa audiência dizendo a mesma coisa que eu falei no início. Esse PL, essa audiência, esse momento é um dos momentos mais importantes do mandato parlamentar. Então, um grande abraço, bom dia e vamos ter sucesso, se Deus quiser. Um abraço. Vamos fazer uma foto oficial? Vamos nós?